Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de equações diferenciais. Seção 2.5, exercício número 17. Vamos ao enunciado. KDD nos problemas 15 a 22 é uma equação de Bernoulli. Nos problemas de 15 a 20, resolva a equação diferencial dada por meio de uma substituição apropriada. dy dx é igual a y que multiplica x vezes y ao cubo menos 1. Bom, o objetivo aí do exercício é resolver a equação diferencial aplicando uma substituição apropriada. Sabemos aí que a equação diferencial dada é uma equação diferencial de Bernoulli. A equação diferencial de Bernoulli, na forma padrão, é dado por dy dx, diferencial, mais uma função de x, p de x, que multiplica a variável y, igual a uma função f de x, que multiplica aí a variável y elevado a n. Se a gente tiver aí a condição de que n igual a 0 ou n igual a 1, essa equação diferencial vira uma equação diferencial linear. E temos aí que quando n é diferente de 0 e diferente de 1, né, temos aí que a substituição apropriada é feita por u igual a y elevado a 1 menos n, para reduzir a equação linear, tá? Então, a gente vai transformar a equação de Bernoulli em uma equação linear, que sabemos aí como fazer a resolução, através dessa substituição. Então, rearrumando aqui a nossa equação, primeiramente, vamos distribuir esse y. Então, a gente vai poder escrever que dy dx é igual a essa primeira distribuição dá x vezes y à quarta. Essa segunda aqui fica menos y. Deixando ali na forma padrão, a gente vai poder escrever que dy dx, esse termo aqui do y que está na primeira potência, passa para o outro lado, fica mais y, igual a x vezes o y à quarta. Então, aí, da equação diferencial na forma padrão de Bernoulli, precisamos identificar o n, que é igual a 4. Então, a substituição vai ser u igual a y elevado a 1 menos o n, que é 4. Ou seja, fica aí y a menos 3. Se a gente isolar o y aqui, a gente eleva a menos 1/3 dos dois lados. Então, fica y igual a u elevado a menos 1/3. Por que eu isolei o y? Porque para fazer aí a substituição de variáveis, a gente vai precisar substituir o diferencial dy dx. Quem é dy dx? dy dx, utilizando a regra da cadeia, o y está em função de u. Então, eu vou derivar o y em relação a u e vou multiplicar pela derivada de u em relação a x. Então, vamos ter aí que dy dx é igual, fazendo a derivada aqui de y em relação a u, a gente vai ter tombo menos 1/3, menos 1/3, subtrai 1 do expoente, menos 1/3 menos 1, fica menos 4/3, que vai multiplicar o diferencial du dx. Então, aplicando aí a substituição na equação diferencial, a gente vai ter aqui, ó, dy dx, que a gente vai poder escrever como menos 1/3 de u elevado a menos 4/3, que multiplica du dx. Aí vamos ter mais a variável y isolada, u elevado a menos 1/3. Isso tudo é igual a x, que multiplica o y, que é u elevado a menos 1/3, que está elevado à quarta potência.
Para deixar aí na forma linear, a gente tem que deixar só o diferencial du dx. Então, a gente multiplica toda a equação por menos, para tirar o sinal, multiplica por 3, porque aqui está dividindo por 3, e multiplica aí pela potência positiva de 1 para somar as potências e zerar. U elevado a zero dá 1. Então, multiplica por U elevado à potência positiva de 4 terços. Então, aqui vai ficar positivo, vai sobrar só o diferencial. O 3 vai cortar com 3 e U vai ficar elevado a zero. Então, vai ficar du dx. Aí, aqui, o mais com menos fica menos. Aí, tem o 3 ali. Aqui é a mesma base, U e U, soma aí os exponencial. Menos 1 terço com mais 4 terços dá 1. Então, fica U. Isso é igual. Aqui, positivo com negativo fica negativo. Fica o menos 3 que multiplica o x, menos 3x. U elevado aí a menos 4 terços, né? Que é aqui, ó, fazendo a distributiva. Com mais 4 terços vai ficar U elevado a zero. Então, U elevado a zero dá 1. E aí a gente tem uma equação aqui do tipo linear para a variável U. Então, a gente acha aí o fator integrante para resolver. Fator integrante. O fator integrante é um μ de x, que é igual a e elevado à integral aí de uma função p de x dx. Nesse caso, a função p de x é o que acompanha a variável u, tá? Que nesse caso é menos 3. Então, o fator integrante μ de x é igual a e elevado à integral de menos 3 dx. Ou seja, fica aí e elevado a menos 3x. Para resolver a equação diferencial linear, a gente pega o fator integrante e multiplica por todos os termos aí da equação diferencial. Então, fica du dx, que multiplica o fator integrante, e elevado a menos 3x. Aí temos menos 3u, que multiplica o fator integrante, e elevado a menos 3x. Isso é igual a menos 3x, que multiplica o fator integrante, que é e elevado a menos 3x. Aqui desse lado, isso aqui é o resultado da regra da cadeia. Deriva o primeiro, copia o segundo. Copia o primeiro, deriva o segundo. Então, o primeiro termo é a variável u. E o segundo termo é o fator integrante, e elevado a menos 3x. Isso a derivada. Deriva primeiro, du dx. Copia a segunda, e elevado a menos 3x. Copia aí a primeira, u. Deriva a segunda, derivada de e elevado a menos 3x, é e elevado a menos 3x, vezes a derivada do expoente, que dá menos 3. Isso tudo é igual a menos 3x vezes e elevado a menos 3x. Aplica a integral dos dois lados, então a gente pode escrever a integral. Aqui fica u vezes e elevado a menos 3x, derivada, integral em dx, igual aqui a integral de menos 3x e elevado a menos 3x dx. Aqui é a integral da derivada da própria função. Então, fica u e elevado a menos 3x igual ali do outro lado. Temos que calcular a integral, fica menos 3x e elevado a menos 3x dx. E para fazer essa integral do outro lado, a gente tem que utilizar aí a regra de integral por partes. Integral por partes é quando a gente tem a integral de w dv, como a gente está usando a variável u, vou usar w aqui, w dv, que vai ficar igual a w vezes v menos integral aí de v dw, tá? Então, a gente tem aqui que w, vamos chamar o menos 3x, então w é menos 3x e o dv vai ser o restante. dv é dado aí por e elevado a menos 3x dx. Então, a gente deriva aqui, o w fica dw igual, a derivada de menos 3x fica menos 3 dx. E aqui a gente integra a integral de dv da v, e a integral de e elevado a menos 3x é o e elevado a menos 3x dividido pelo valor que acompanha o x, menos 3. Então, vamos ter aí que o resultado da integral por partes fica
o W, que é menos 3x, que multiplica o V, que é e elevado a menos 3x sobre menos 3, menos a integral aí de V, que é e elevado a menos 3x sobre menos 3, vezes o dw. dw é menos 3dx. Aí, simplificando, esse menos 3 corta com esse menos 3, esse menos 3 corta com esse menos 3. Então, o resultado vai ficar, aqui fica x vezes e elevado a menos 3x. Ali fica o menos, copiar a integral de e elevado a menos 3x dx, é e elevado a menos 3x, dividido aí por menos 3, de forma indefinida, mais uma constante. Esse menos com menos aqui vira mais. Então, a gente vai poder escrever ali o resultado como sendo u, que multiplica e elevado a menos 3x, igual o resultado dessa integral. A gente pode pôr aqui esse e elevado a menos 3x em evidência. Tá? Aqui vai ficar o x e ali vai ficar 1/3 positivo, mais a constante c. Aí a gente tem esse de menos 3x passa dividindo para o outro lado, a gente pode escrever que u é igual, esse termo corta com esse, sobra o x mais 1/3, ali fica mais a constante dividido por e elevado a menos 3x. Bom, e substituindo aqui a variável u pela variável y, é y a menos 3, que vai ficar igual a x mais 1/3, esse e elevado a menos 3 sobe com expoente positivo, fica mais constante, vezes e elevado a 3x. Essa é a resposta que o livro apresenta, e aí vou parar por aí também. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!